Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos lá? Hoje é dia de falar de história. Se você gosta de história do Brasil, por exemplo, você tem um prato cheio. Tá? Vamos falar, encerrando nossos 5 livros de literatura política, agora acabou, né, com esse livro aqui acabou, só ano que vem. Vamos falar do PCB, de 1922 a 1929, na busca das origens de um marxismo nacional. Michel Zaidan Filho, pela Global Editora. Ficha técnica, vamos lá. Esse livro é do ano de 1900 e... Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui a data. Ih, caraca, não tem a data, será? Não tem, infelizmente. Eu sempre gosto de falar a data que o livro é publicado, para você ter uma ideia, né? E é muito legal que eu tenho livros aqui que foram publicados, etc., muito antes de eu nascer. Ou seja, foram publicados quando eu já era grande. Mês que vem vamos fazer um especial de campeões de venda. Não vou falar blockbuster, eu não sei nem falar essa palavra direito, não sei nem como é que escreve. Mas vai ser campeões de venda. Então vamos ter Marighella, vamos falar sobre o Torto Arado, enfim. Vamos falar de um monte de livros. Hoje vamos falar de PCB. Esse livro aqui, ele tem... A Global é uma editora que tem tradição na escrita de textos marxistas e textos de esquerda. Nesse livro aqui, o Mário Zaidan, ele faz um relato sobre como é que foi a história da concepção do PCB. Vamos lá, como é que foi a história do PCB? Após a Revolução Russa de 1917, em 1922, a ideia do Partido Comunista começou a se espalhar para o resto do mundo. Tá? Em vários e vários países, Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, acredite, no México, nos Estados Unidos também teve e tem o partido político que é o Partido Comunista. Apesar que, enfim, teve várias e várias questões que pediram progresso do partido por lá, né, que não vamos abordar aqui. Mas nesse texto aqui conta um pouco da história interessante que é do PCB. E uma coisa que a gente tem que saber sobre o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, como queira chamar, o PCB, lá na época de 1922 até 29, isso aqui foi um raro momento em que o PCB esteve na legalidade, que várias e várias vezes na história do Brasil o PCB esteve na ilegalidade. A gente tem que ter noção de uma coisa. A primeira coisa que a gente tem que ter noção é que o PCB nessa época, e aqui a gente tem que ter claro, não era um partido como outro qualquer. Como assim não era um partido como outro qualquer? Por exemplo, eu sou filiado ao PT, eu sou petista. Né? O PT é um bloco único, né, que não tem uma ramificação. Nessa época aqui diferente, o PCB, o Partido Comunista da Argentina, da Bolívia, do Chile, dos Estados Unidos, do México, enfim, esses partidos políticos que surgiram após a Revolução Russa de 1917, o que aconteceu? Eram ramificações ou afiliações da Internacional Comunista. Então, o PCB era um ramo, né, uma veia do Partido Comunista lá da Rússia, da União Soviética. Então tinha o Partido Comunista, que era central. E aqui o autor ele fala como é que essa construção do Partido Comunista nesses poucos anos, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nesses 7 anos iniciais do Partido Comunista, por exemplo, como é que foi? Por exemplo, eu achei muito legal o anarcossindicalismo, lembrando que havia pouco tempo, antes da fundação do Partido Comunista, que houve a maior greve até então da história do Brasil, que foi em 1917. Né? O que mais que a gente pode citar? O Brasil passava por uma série de mudanças, por exemplo,
começava a despontar a industrialização, os sindicatos começavam a tomar forma no país, tanto é que o autor fala anarcocomunismo, né? Ele faz essa relação do anarcossindicalismo, desculpa. Essa relação entre os sindicatos e os partidos políticos, como é que era essa relação dessas duas forças populares, tão distintas e tão interessantes que a gente pode citar. Enfim, então, a relação como é que era com os outros países da América Latina, né? Lembrando que o PCB bebeu muito da fonte do Partido Comunista na Argentina para poder se firmar no Brasil, tá? Das mais variadas coisas. Então, o PCB, nesse texto aqui que eu acho esplendoroso e que eu estudei ele para ministrar aula, é de suma importância a gente entender a história, né? Que é um fato memorável, por exemplo, ter um partido com tanto tempo no país. Tá? Então, essa aqui é a nossa recomendação de hoje. Global Universitária, que é a editora, na busca das origens de um marxismo nacional. Tá? Livro do Michel Zaidan Filho, maravilhoso. É isso. Os altares a vencer. Vidas negras importam. Até o próximo. Tchau, tchau.